Olá, sou Nádia Wades Cariotti, aluno da pós-graduação em Práticas Emergentes do CISURG de Sarandi, segunda turma de Práticas Emergentes. Nós vamos conversar um pouco sobre a LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E vou falar um pouco sobre revogação e retroatividade da lei, que é um dos temas da parte geral de Direito Civil, a parte introdutória à disciplina de Direito Civil 1, tá? Revogação e retroatividade das leis. Então, a nossa base legal para tratar desse tema e de vários outros da disciplina de Direito Civil é o que nós chamamos de LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que é a Lei 12.376/10 de 2010. Essa lei substituiu a antiga LIC, a Lei de Introdução ao Código Civil, que era um decreto-lei, o Decreto 4657/42. Por que houve essa substituição? Porque a LIC, esse decreto-lei de 42, era a lei de introdução ao Código Civil. Entretanto, esse decreto-lei continha normas que abrangem, que se referem a vários ramos do direito civil, a todos os ramos do direito, melhor dizendo, e não só ao direito civil. Por isso houve essa substituição em 2010 da Lei de Introdução ao Código Civil pela Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, essa sim mais abrangente, se referindo a todos os ramos do direito, uma vez que trata da vigência das leis no tempo e no espaço, da revogação das leis, da retroatividade das leis, da repristinação, do efeito repristinatório que tem legislação própria, da questão da territorialidade, que é a aplicação da lei em um determinado espaço, na possibilidade da extraterritorialidade da lei, que é a aplicação da lei brasileira em território estrangeiro e leis estrangeiras em território nacional. Então, por ser uma lei que abrange temas que são relevantes e que se referem a todos os ramos do direito, ela se chama Lei de Introduções às Normas do Direito Brasileiro, se referindo então a todos os ramos. Tá? Por isso, então, a mudança de um decreto-lei para a Lei de Introdução. Bom, o direito brasileiro, ele é filiado a Civil Law e não a Common Law. A Civil Law é a doutrina segundo a qual a nossa fonte primária de consulta e de aplicação do direito é a lei. Primeiro, se busca na lei as respostas às nossas indagações, as respostas à solução para aquele caso concreto. Não encontrando na lei, busca-se então na jurisprudência, que são as reiteradas decisões dos tribunais no mesmo sentido. Não encontrando resposta na jurisprudência, busca-se então nos princípios gerais do direito, na analogia e nos costumes. Mas a nossa fonte primária de busca, de consulta, é a lei. Diferente da Common Law, que é o sistema ao qual são filiados os Estados Unidos e a Inglaterra. A Common Law, ela baseia-se então na jurisprudência, né, nas decisões reiteradas dos tribunais e nos precedentes. Tá? Voltando à LINDB, a Lei de Introdução à Norma do Direito Civil Brasileiro, o artigo 1º dessa lei nos diz que, salvo disposição em contrário, a lei entra em vigor 45 dias após a sua publicação. Então, se a lei não dispuser nada em contrário em relação à sua entrada em vigor, são 45 dias após a sua publicação no Diário Oficial da União, se estivermos falando de lei federal, sobre leis federais. Tá? Como o prazo é contagem de prazo civil, inclui-se o dia do começo e inclui-se o dia do final, né? O início do prazo, o final do prazo, conta-se 45 dias e no dia seguinte a
a realização, então, dessa vacatio legis, né, que é o lapso de tempo entre a publicação da lei e a sua entrada em vigor, 45 dias após, ela passa a vigorar em todo o território nacional. 45 dias após a publicação no Diário Oficial, a lei se torna obrigatória em todo o território nacional, salvo se houver disposição em contrário. 2 exemplos. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, que entrou em vigor na década de 90, pela complexidade do Estatuto, pelas alterações profundas que trouxe na proteção à criança e ao adolescente, o ECA teve uma vacatio legis, um lapso temporal entre a publicação e a sua entrada em vigor de 90 dias e não de 45. Mas aí entra na questão das exceções, né? Quando a lei está dispondo ao contrário, né? A lei não está falando em 45 dias, então ela está falando em 90 dias, é a vacatio legis. E o outro exemplo é o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, lei que também entrou em vigor na década de 90, e como trouxe profundas alterações também nas relações de consumo e conceitos novos com os quais a sociedade precisava ainda se apropriar e se adaptar, a vacatio legis do CDC foi ainda maior, foi de 180 dias. Mas aí a lei aponta o seu período de vacatio legis. Se nada apontar, são 45 dias após a publicação no Diário Oficial. Bastante atenção à palavra publicação. A publicação vem depois da promulgação. Uma lei pode ser promulgada, ser autorizada a entrar no ordenamento jurídico, mas enquanto não for publicada em órgão oficial, ela não está vigorando ainda. Breves noções introdutórias, então, da LINDB, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, Lei 12.376/10, que substituiu a LIC, a Lei de Introdução ao Código Civil, que era da década de 40 do século XX.